Oi galera, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho a respeito do gênero crônica, um gênero que dá muita dor de cabeça para muita gente, é super comum isso acontecer. Também é um gênero da tipologia do narrar e tem algumas especificações, alguns detalhes, algumas características que fazem com que esse texto seja classificado como uma crônica, tá? Então a gente tem que estar bem ligado a essas características para que, se for pedido a gente na proposta de redação que produza uma crônica, a gente possa produzir de forma satisfatória, tá? Então a gente vai começar vendo algumas das características desse gênero. O que eu tenho a respeito da crônica? Eu costumo falar para os meus alunos que a crônica é baseada em fatos reais. Por quê? A crônica é um texto em que o autor vai desenvolver as ideias, vai desenvolver a narrativa, baseando-se em fatos ocorridos no dia a dia, ou seja, fatos corriqueiros que acontecem a qualquer momento na vida da gente, em qualquer situação no nosso dia a dia, na nossa convivência diária. Qualquer assunto, então, pode ser assunto da crônica, porque é um considerado comum no nosso meio, são fatos que são super cotidianos, que todo mundo vê. Ligados, então, à política, ao mundo artístico, ao esporte, à sociedade de uma forma geral. Ou até uma situação que eu vivo com a minha família. Se eu sou uma boa cronista, eu posso produzir uma crônica a partir daquela situação. Diferente de outros gêneros, ela não vai possuir uma forma fixa. Se eu vi lá no conto, por exemplo, que ele é um pouco mais curto, a crônica não necessariamente tem que ser um texto curto, tá? A razão pela qual ela é considerada, então, bastante pessoal e construída de maneira livre. Isso não significa que a linguagem utilizada não deve ser clara, pelo contrário, né? Ela é bem clara, inclusive, mas há a possibilidade do autor expor as emoções, opinar e, muitas vezes, criticar sobre determinado tema. Então, aqui eu tenho 3 palavras-chave a respeito da crônica. Ela trabalha muito com a emoção, com a sensibilidade, pode também trazer um pouco de opinião e, claro, a crítica. São 3 palavras-chave que vão determinar quando eu for produzir uma crônica. Assim, então, a gente pode afirmar que, diante do trabalho com a linguagem, no que diz respeito à linguagem, o cronista pode se pender ou para a crítica, como ocorre muito, é muito comum encontrar crônicas de cunho crítico, mas também pode dizer tudo o que ele pretende através do humor, com muita sensibilidade e algumas vezes, né, que não são raras, explorando ali até um lado mais poético, mais emocional mesmo. Em se tratando das estruturas linguísticas que compõem, ela tem como característica a narração. E aí eu vou encontrar, então, todos aqueles elementos da narração que eu já cansei de ver, né, nas características. Personagens, o tempo, né, o espaço, o narrador que está contando a história e a própria trama, a situação vivida. Então, essas características estão presentes ali o tempo todo com a gente. Então, ela vai se divergir em alguns pontos, como a quantidade de personagens, a limitação do tempo, do espaço e o assunto propriamente dito, sendo esse também bastante reduzido. Então, é claro que não é igual a uma novela, tá? É uma coisa bem específica. Não tem uma quantidade enorme de personagens, enfim. É uma coisa que vai se reter exatamente aquele fato ali do cotidiano. Então, eu tenho algumas características que eu consigo enumerar a respeito da crônica. Primeiro, embora não seja uma regra, né? Ela trata de assuntos mais leves, de um modo humorístico. Olha, sempre pensem o seguinte, em sensibilidade. Então, eu vou trabalhar com humor, eu vou trazer ali uma cena que vai ter um pouquinho mais de emoção, vai ser um pouquinho mais sensível. Também é um gênero discursivo que vai
mesclar a narrativa com trechos reflexivos. Eu posso ter uma crônica mais com um cunho de opinião, de argumentação. A gente vai focar bastante na de cunho narrativo. A linguagem da crônica é uma linguagem leve, porque ela é uma coisa baseada na nossa vida cotidiana, então ela é muito marcada pela coloquialidade, as falas informais, as falas do dia a dia, e não raro cada cronista tem seu estilo próprio do uso de palavras. Então cada autor vai produzir de uma forma diferente, abarcando ali o seu próprio estilo, mas na maioria das vezes essas são as duas características mais marcantes, tá? Uma forma bem simples e bem leve. E os temas? O que vai aparecer na crônica? Ela pode trazer os mais variados temas possíveis. Qualquer assunto nosso do cotidiano pode ser motivo de uma crônica. Então, um jogo de futebol, uma festa de aniversário, tá? Uma coisa bem simples mesmo, bem do nosso dia a dia. Uma ida ao mercado, pode ser que aconteça alguma coisa e eu produzo uma crônica através daquilo ali, daquela cena que tenha me chamado a atenção. Então, são coisas do nosso dia a dia, bem básicas realmente. Para produzir uma boa crônica, é necessário, antes de mais nada, ser um bom observador da vida cotidiana, observar o que está acontecendo à nossa volta, observar as situações do dia a dia, o que eu posso tirar dali para produzir um material, para produzir um texto reflexivo ou bem-humorado. Através dessa observação da realidade por uma perspectiva inusitada, acontecem cenas, coisas que a gente pensa, meu Deus, como é que isso está acontecendo? Que o cronista, então, vai encontrar um tema a partir daquilo ali. Para além disso, um texto de qualidade deve ser projetado, rascunhado, revisado sempre que possível. Eu falei isso para vocês na nossa primeira aula ao vivo, releia o texto. Então, sempre para produzir, releia o seu texto, releia, relabore aquilo que for necessário para que possa ficar tudo satisfatório. E vale a pena planejar bem, planejar antes quem vão ser meus personagens, onde que está se passando a história, o que vai acontecer, o tempo, o enredo, como que eu vou redigir isso. Volto a falar, já falei para vocês várias vezes, tanto na aula ao vivo como aqui também, volto a falar e repetir, sempre olhem a proposta. É para produzir uma crônica, então você vai lembrar, a crônica trabalha um assunto cotidiano e ela traz ali um pouquinho de humor, ela traz um pouquinho de sensibilidade, eu tenho que trazer uma certa carga ali sensível, bem-humorada dentro do meu texto, ou até reflexiva. Tá, mas basta saber isso? Não basta, eu tenho que olhar lá na proposta. E é a partir daí que eu vou construir como vão ser meus personagens, o cenário, onde está se passando, o que a proposta traz para mim de informação a respeito desses elementos. E isso tem que estar dentro do meu texto, tá? Eu trouxe 2 exemplos de crônicas para a gente poder trabalhar e verificar um pouquinho dessas características, tá? Todos 2 dentro dessa perspectiva narrativa, mas com olhares, com uma sensibilidade diferente. O primeiro texto é essa velha contrabandista. Nesse texto aqui é uma narrativa, já perceba que tem marcas de diálogo, com travessão aqui. Fiquem atentos a isso, porque na proposta pode ser que peça que vocês coloquem ali um diálogo, e aí vocês vão observarem como que é um fato simples do cotidiano que virou um texto, uma crônica bem-humorada. Dizem que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela fronteira montada na lambreta, carregando um saco atrás. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou-a parar. A velhinha parou e então o fiscal perguntou assim para ela: escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia com esse saco aí atrás, que diabo a senhora leva nesse saco? A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais os outros que ela adquirira no odontólogo e respondeu: é areia. Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou a velhinha que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora, com um saco de areia atrás. Mas o fiscal ficou desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com muamba dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou de lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco e ela respondeu que era areia. Uai! O fiscal examinou e era mesmo.
Durante um mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha e todas as vezes o que ela levava no saco era areia. Dizem que foi aí que o fiscal se chateou. Olha, vovozinha, eu sou fiscal da alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa coisa de contrabando pra burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. Mas no saco só tem areia, insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta quando o fiscal propôs. Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não apreendo, não conto nada a ninguém. Mas a senhora vai me dizer qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias. O senhor promete que não espalha? Quis saber a velhinha. Juro, respondeu o fiscal. É lambreta. Ou seja, é uma crônica de um fato cotidiano, porque tem gente, né, tem fiscalização nas fronteiras para ver se tem contrabando o tempo todo. Isso é comum, se a gente pegar nas notícias de jornal, a gente vê isso, essa situação de verificação, de fiscalização para ver se tem alguém trazendo alguma coisa de um país para cá, etc. Isso é comum, isso é cotidiano. E aí o cronista aqui resolveu trazer um pouco de bom humor para dentro dessa situação, falar de um fato que acontece, transformar isso numa narrativa através de uma velhinha que faz uma descrição dela que é bem velhinha, que tinha poucos dentes na boca, toda uma estrutura narrativa que no final a gente descobre que a velhinha realmente era contrabandista e que ela contrabandeava era a lambreta. Então ela passava todo dia com uma lambreta diferente, com um saco de areia atrás para despistar, mas o que ela estava trazendo de contrabando era a própria lambreta. Então é um texto super leve, uma narrativa super simples, bem tranquila, e que traz pra gente ali um bom humor, um fato inusitado, né, de uma velhinha ser contrabandista, uma coisa muito bem humorada, e que trata de um assunto bem básico do nosso dia a dia. Ótimo, essa trabalha com humor. A gente vai ver uma agora que trabalha com a questão da sensibilidade e da emoção. Esse aí é um texto que foi baseado numa notícia de jornal, e o próprio título já remete a isso, notícia de jornal. Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, permanecendo deitado na calçada durante 72 horas para finalmente morrer de fome. Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância do pronto-socorro e uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que acabou morrendo de fome. Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão, um homem, afirmou que o caso morrer de fome era da alçada da delegacia de mendicância, especialista em homens que morrem de fome. E o homem morreu de fome. O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Anatômico sem ser identificado. Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua, um bêbado, um vagabundo, um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa. Não é um homem. E os outros homens cumprem seu destino de passantes, que é o de passar. Durante 72 horas, todos passam ao lado do homem que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem olhar nenhum. Passam e o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre os homens, sem socorro e sem perdão. Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da rádio patrulha, por que haveria de ser da minha alçada? Que é que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome. E o homem morre de fome, de 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, diz o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes que jamais morrerão de fome pedindo providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do homem. Deviam deixar que apodrecesse para escarmento dos outros homens. Nada mais puderam fazer senão esperar que morresse de fome. E ontem, depois de 72 horas de inanição, tombado em plena rua, no centro mais movimentado da cidade do Rio de Janeiro, estado da Guanabara, um homem morreu de fome. E aí, eu penso nesse texto. É uma crônica baseada num fato real, um fato super rotineiro e cotidiano, que é a situação dos moradores de rua. A gente passa pela rua o tempo todo e tem alguém às vezes ali pedindo alguma coisa para comprar algo para comer, pedindo dinheiro. Isso é uma coisa que a gente vive no nosso dia a dia, na nossa cidade, no nosso país. E aí o cronista pega isso baseado numa notícia de jornal, provavelmente nessa notícia trazia só a notícia da morte,
e ele transforma aquilo ali dentro de uma crônica para que a gente possa refletir sobre o assunto. Ele vai repetindo o tempo todo, morreu de fome, morreu de fome, morreu de fome, para trazer uma carga de emoção para dentro do texto e fazer com que a gente comece a pensar um pouco a respeito do assunto. Né? Quantas vezes eu vejo um homem na rua aí pedindo dinheiro e eu passo para lá e para cá e não faço nada? Então ele tenta fazer com que a gente reflita através da emoção. De bom humor não tem nada aqui. Ele traz mais para o lado da sensibilidade. Então são essas as possibilidades que eu tenho para escrever uma crônica. Explorar o lado sensível, explorar a emoção, explorar o bom humor, trazer um assunto, uma crítica até às vezes bem humorada a respeito de algum assunto. Então isso a gente vai ter que treinar bastante para que vocês fiquem feras para produzir qualquer tipo de crônica que seja pedido a vocês na proposta de redação, certo? Beleza, então, pessoal, muito obrigada. A gente se vê na próxima com mais um gênero a respeito da estrutura narrativa.